Fala pessoal, aqui é o Victor Palandi em mais um bate-papo, mais um talk show aqui. Dessa vez com Marcelo Bragion, um dos caras que mais entendem de copy no Brasil, com um dos eventos, treinamentos, imersão mais completa aí do mercado. Então, muito prazer, muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite. Prazer é meu. E quem é o Marcelo Bragion? Como que você se define? Poxa vida. Ó, se eu fosse contar a minha história aqui, ia demorar muito tempo. E a gente não tem todo esse tempo. Então, o que eu gosto de dizer é o seguinte. Eu sou um ex-metalúrgico que começou trabalhando na Volkswagen, um ex-frei franciscano e um ex-redator publicitário que virou copywriter. Então, esse é o resumo da minha história. Eu comecei no Senai da Volkswagen, me formei em ferramentaria, trabalhei lá por 9 anos, aí já estava lá há 9 anos e estava na faculdade no 3º ano. Abandonei tudo, fui cuidar dos pobres como frei franciscano, fiquei 10 anos lá como frei franciscano. E aí, depois desses 10 anos, eu decidi sair de lá e voltar voltar para o mercado. E aí foi os primeiros desafios, e aí eu entrei numa agência de propaganda, né? E fiquei nessa agência por 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, como redator publicitário. E aí, depois desse tempo, eu fui contratado pelo Jober Chaves para ser copywriter dele. E assim iniciou a minha jornada no mundo do copyright. Que da hora, meu. Muito louca essa história, né? Porque saiu do Senai, ferramentaria, para virar copywriter. Mas essa parte do frei aí, como que foi essa transição? Você decidiu que queria ajudar os necessitados? Eu passei por algumas experiências muito difíceis na minha vida. E em um determinado momento eu precisava não só me reencontrar, mas eu precisava também reencontrar o valor da pessoa. Certo. Então eu decidi abandonar tudo porque eu me identifiquei com aquela causa e a gente trabalhava diretamente com um morador de rua, né? E a gente acolhia esses moradores de rua nas nossas casas. Na época tinha mais de 100 casas pelo Brasil. E a gente tinha uma vida dedicada a isso, né? A oração e cuidado dos pobres. Aí depois de 10 anos eu entendi que o meu ciclo tinha encerrado ali e decidi voltar. Como eu sempre fui apaixonado por propaganda e eu voltei para a Faculdade de Propaganda e Marketing para concluir o meu curso, eu fui procurar no que era mais óbvio naquele momento, até porque copy naquele momento era praticamente inexistente no Brasil, tinha 1, 2 pessoas que falavam disso ou fazia isso. E aí, quando eu entrei como redator publicitário, eu entrei como estagiário de redator publicitário, porque eu não sabia absolutamente nada. O cara que me deu uma vaga lá, ele me deu uma vaga por caridade, né? Mas em 1 ano eu engrenei naquilo ali, me apaixonei por aquilo, e aí depois de 2 anos e meio essa agência faliu. E aí eu tinha uma porta aberta com o Jober, que na época trabalhava vendendo curso de inglês online, também foi um pioneiro em vender curso de inglês online com copy, e aí ele me contratou como copy. Ali eu comecei a aprender o que era copy, comecei a aprender o que é o marketing digital, e aí eu me apaixonei por isso e fui seguindo, e hoje eu tenho a agência MR Lançamentos, que é especializada em lançamento de produtos digitais, então tem o copy como coração da agência, e temos uma outra agência chamada Propagar e Marketing, que é mais focado em posicionamento e performance de pequenas e médias empresas, utilizando a internet também para conectar essas marcas com as pessoas. E legal. Tenho 2 sócios, um é o Rodrigo Correia, outro é o Maurício Fantazini. E nas 2 agências a gente tem mais ou menos 35 funcionários. Show de bola, uma bela trajetória, né? Se você pudesse tirar um aprendizado desse período de ferramenta, de frei, que você consiga usar hoje, o que você acredita que foi mais valioso que você extraiu nessa sua experiência toda? Sensibilidade com o ser humano. Eu acredito que não só no mundo do marketing digital, mas principalmente no mundo do copywriting, que você lida com técnicas e habilidade de escrita persuasiva, na intenção de persuadir alguém a tomar uma decisão que você espera que ela tome, não existe nada mais poderoso do que conhecer o comportamento das pessoas. A forma como as pessoas agem e reagem diante de estímulos que você dá para as pessoas.
Então, para mim, a sensibilidade com a pessoa, não olhar pessoas como clientes, mas como pessoas. E isso é o maior aprendizado que eu tive desde quando eu fui Frei até hoje, né? Para mim, se hoje alguém me perguntar qual o melhor livro de copy, para mim o melhor livro de copy são os livros que falam de comportamento humano e não de copy. Entendi. Bem massa. E esses primeiros desafios, quando você estava entendendo o copy ali, o que você acredita que foi um ponto de virada para você conseguir se tornar acima da média? Bom, vamos lá. Tem alguns pontos aí. O primeiro ponto é você se dedicar, porque como eu era funcionário na época, eu era copywriter, mas eu era funcionário. Então, o que acontece? Eu tinha comigo que eu precisava fazer mais do que eu era pago para fazer. Esse é o primeiro ponto. Nesse mundo, por mais que as pessoas acreditem que há glamour, não há glamour. Quem tem resultado é porque esse cara esqueceu o ego, ele não liga nem pro fracasso nem pro sucesso. Ele tá focado em fazer o que ele tem que fazer todo dia, sem descanso, com toda a energia que ele tem. Então esse é o primeiro ponto. Show. É você não desistir, é você não perder o foco, é você não se vangloriar e nem se deprimir. Bacana. Né? Deu errado? Esquece. 5 minutos para lamentar e toca bola para frente. Deu certo? 5 minutos para festejar e bola para frente. Então, acho que isso é uma arma. Né? Isso é uma arma. Você pode ter o resultado mais expressivo do mundo. Você tem 5 minutos para comemorar, porque você é tão bom quanto o seu último copy. Então, você não vai viver do passado, né? Sim. Pô, você acabou de fazer um copy que deu muito certo, mas ele dura até o momento que ele acaba. O próximo copy é outro desafio, é outro jogo, é outra parada. Outra coisa é o networking. É você estar perto de pessoas que fazem isso todos os dias. Certo. Isso para mim é uma... Eu enxergo isso como uma estratégia. Porque copy é um universo quase infinito. E você nunca esgota o aprendizado. Né? Então, você ter conexão com pessoas que fazem isso todos os dias é a maior estratégia que você pode ter para a sua vida, para cada vez mais acumular conhecimento e repertório para ter caminhos diferentes para lidar com os seus projetos de copy. E por último, que eu acredito que foi uma grande virada, foi apesar de quando eu comecei, eu ter me referenciado por muitas estruturas de copy, muitos modelos de copy, ter desenvolvido a intenção de criar o meu repertório autoral. Certo. O meu jeitão, os meus vou arriscar, os meus testes. E isso me deu uma grande vantagem, na minha opinião. Por exemplo, eu criei modelos de lançamento que ninguém tinha coragem de fazer. Eu arrisquei coisas que poderia ter colocado tudo a perder. Mas, na maioria das vezes que eu arrisquei nesse sentido, deram certo. Por exemplo, lançamento com menos vídeos, lançamentos muito mais curtos. Por exemplo, tem um vídeo de lançamento que tem 5 minutos. Olha só. Vai na contramão do que Exato. Pregam, né? Então, isso... eu acredito que é uma coisa que as pessoas têm que ter como uma meta. Né? Ok, é muito importante você ter referência, mas é muito importante você ter uma meta de qual é a referência que você quer deixar para o mercado, qual é o legado que você quer deixar para o mercado. Para que você também, em certos momentos, dite as regras de por onde vai caminhar as coisas, entendeu? Entendi. Muito legal. E nessa sua experiência, qual que é o case ou o momento que você mais festejou? Foram os 5 minutos mais alegres que você teve. É engraçado isso, porque as pessoas pensam que é o lançamento que eu mais tive faturamento, e não é. Por exemplo, eu tenho 2 lançamentos. Nos últimos 5 anos, eu fiz essas contas a semana passada. Nos últimos 5 anos, com os copies que eu escrevi, foram vendidos 86,5 milhões de reais. Trabalhando para 17 nichos diferentes do mercado. Show.
Só que eu tive 2 lançamentos que ultrapassaram 8 dígitos, ou seja, venderam mais de 10 milhões em 10 dias. E, curiosamente, os 2 são do mercado financeiro. Nossa. Mas estes não são os copies que eu mais festejei, que eu tenho mais orgulho. O copy que eu tenho mais orgulho é um copy que eu fiz para o mercado de coaching. E foi o meu primeiro lançamento de múltiplos 7 dígitos, vendeu mais de 2 milhões. E foi também o lançamento mais extenso que eu fiz. O primeiro vídeo desse lançamento tinha 46 minutos. Caraca. E a gente tinha um medo, porque um vídeo de 46 minutos, quem vai assistir? E a gente teve uma retenção de 67%. O pessoal assistiu. O primeiro vídeo tinha 46 minutos, o segundo vídeo tinha 42 minutos, o terceiro vídeo tinha 37 minutos, e o vídeo de vendas, curiosamente, era o mais curto, tinha só 28 minutos. Só que, por que esse foi o lançamento que eu mais festejei, o projeto de copy que eu mais festejei? Porque foi o primeiro em que eu consegui colocar tudo que eu sabia até aquele momento no papel, né, e transformar aquilo num projeto real. Mas as pessoas que trabalhavam com o especialista para quem eu escrevi, que foi o José Roberto Marques do IBC, as pessoas que trabalhavam com ele há anos assistiram o vídeo e sequer imaginaram que foi outra pessoa que escreveu para ele. Entendi. Então, e aí tem outra coisa também. Quando você não é copy dos seus próprios produtos, quando você é copy para outros especialistas, a maior vitória que você pode ter é você não aparecer. Né? É você fazer o especialista aparecer com aquilo que você escreve. Ser o mais natural possível. Exato. Então, quando uma pessoa que trabalhava com ele olhava aquilo e falava, nossa, foi muito lindo o que você falou, e aí ele falava que foi eu que escrevi, as pessoas ficaram impressionadas, porque todos os cacuetes, os trejeitos, as gírias, o jeitão dele foi conservado. Então, naquele momento, eu tive certeza de que eu sabia fazer essa parada. Que da hora. Então, esse é o lançamento que até hoje eu mais festejo. E ele foi, se eu não me engano, em 2016. Final de 2016. Muito legal. E quem tá começando sempre acaba tendo essas mesmas dificuldades, né? E basicamente é ter essa sensibilidade, eu acredito, e estudar muito, né? Você deve ter estudado pra caramba o jeito que o José Roberto fala, se pronuncia, comportamento dele, né? Total. Como eu falei no começo, né? Para mim, o que mais importa em todos os processos, e não é só de copy, não, mas é pra vida, é você saber entender as pessoas, né? Você ser um observador do comportamento das pessoas. E aí você tocou no assunto do estudo, né? É o que eu falo, que não existe glamour nesse mercado, né? E eu acredito que o copy que não gosta de estudar, fatalmente ele vai fracassar. Sim. Né? Porque o copy é, por natureza, um curioso pesquisador e um estudioso, assim, em tempo integral. Ele tá com o radar ligado. 24 horas por dia ele tá com o radar ligado. Então ele vai a fundo nas questões, ele não vai na superfície, ele vai a fundo. Justamente por isso ele consegue tocar o emocional da pessoa, diferentemente de qualquer outro texto. Porque se simplesmente escrever bem funcionasse, os professores de português e os filósofos eram todos milionários. Verdade. Entendeu? Então a questão não é saber escrever bem, a questão é saber escrever a coisa certa para a pessoa certa, na hora certa. Envolver isso numa emoção. Então, nesse caso, desse copy que eu tô falando, eu passei 8 dias inteiros com esse especialista. Acompanhando os treinamentos que ele dava, acompanhando ele em casa, acompanhando ele no trabalho, em tudo que ele fazia. E entrevistando muito ele, e pesquisando muito o mercado, pesquisando muito a audiência desse mercado. Então, isso me deu repertório para poder escrever o que eu escrevi. E violar a expectativa do mercado, porque esse também, na minha opinião, é um segredo-chave. Quando você fala mais do mesmo, você vira paisagem.
Quando você viola a expectativa, você impressiona e gera interesse nas pessoas. Vou dar um exemplo de como você pode violar a expectativa. Exemplo bobo, mas que prova o meu ponto. Beber água pode estar fazendo mal para a sua saúde. Chocante. Exato, é chocante, é impressionante, viola a expectativa, porque quem espera ouvir isso? Ninguém. Isso é violar a expectativa. Sim. Isso é chocar a pessoa. É fazer ela querer saber mais o que você tem a dizer sobre isso. Agora, algo assim é suficiente para chamar a atenção da pessoa, para ganhar a atenção da pessoa. Mas pode não ser suficiente para reter a atenção da pessoa. Então, quando você tem algo que impressiona, que viola a expectativa, que quebra o padrão, que rompe o senso comum, você precisa ser coerente no contexto do copy para essa pessoa querer ficar. Porque senão cai naquilo do clickbait. Né? A pessoa fica brava ainda. E aí tem uma outra coisa. As pessoas falam, isso é clickbait. Todo copy é clickbait. Sim. Ou você escreve um copy não querendo que as pessoas cliquem. Todo copy que você escreve é para que as pessoas cliquem. Só que você tem que, do começo ao fim do copy, ter uma coerência para gerar um envolvimento e até... Pode parecer absurdo o que eu estou falando, copy tem que ser uma espécie de entretenimento. Porque senão a pessoa nunca vai colocar o seu copy como uma prioridade na rotina dela. Bacana, boa dica. Quantas milhares de coisas mais importantes as pessoas têm do que ler um copy? Quem acorda de manhã e fala assim, nossa, como seria bom se hoje eu recebesse uma carta de vendas? Se hoje eu recebesse um lançamento para comprar um produto, seria maravilhoso. Ninguém acorda com esse pensamento. Então você tem que romper a rotina da pessoa e dizer, isso aqui é mais importante do que o que você tem para fazer agora. É isso que faz a pessoa estacionar, parar e abrir uma janela no dia dela para ler o que você tem a dizer ou ouvir o que você tem a dizer. E aí você precisa ter a habilidade da escrita persuasiva para envolver a pessoa, entreter a pessoa, a ponto até de que ela sequer perceba que aquilo é uma promoção. Verdade. É fácil? Não, é uma arte. E é por isso que eu falo que esse não é um campo para preguiçosos. Sim, tem razão. Esse é o jogo. Até você falou de entretenimento, o Jobert lá atrás, né, era o Indiana Jones, né, Exato, lembra? Indiana Jobert Jones. Então ele se vestia, tava com chicote, tudo, colocava o copy ali, e chocava e também passava a mensagem dele, né? Exato. Inclusive, se você for procurar as maiores bilheterias do cinema, as maiores audiências na televisão, os livros mais vendidos, eles são por natureza impactantes, impressionantes. Eles entretêm, eles retêm a pessoa. Não importa se é trash ou se é muito bem produzido. Não é isso que importa. É o nível em que você impacta emocionalmente a pessoa. Verdade. Entendeu? Porque copy não é informação, copy não é teoria. Né? Copy é você realmente envolver amigavelmente a pessoa naquilo que você tem a dizer e fazer com que aquilo faça sentido na mente da pessoa. Senão ela não vai abrir espaço para você. E foi assim que eu consegui escalar resultados que eu nunca imaginei ter. Né? Sim. E nesse período você tem uma equipe, você construiu, tem vários copy. Como que você ensina essas pessoas a ter essa dinâmica, essa mentalidade? É algo que é aos poucos? Você tem uma cartilha? Como que você faz? Porque é muito complicado. Né? Realmente é muito complicado. Primeiro, ter uma equipe de copy já é um desafio. Sim. Hoje a gente tem no mercado brasileiro muitos copies se formando em muitos cursos, mas poucas pessoas realmente habilitadas a gerar resultado com o que aprenderam. Porque copy não é teoria, é prática. Né? Então, é um mercado que o mercado no geral, e não só marketing digital, mas também o mundo precisa de mais copywriters. Só que essa habilidade é muito escassa. Então, para você pensar, para você garimpar um copywriter bom, já é um desafio extraordinário. E o que é um copywriter bom? É um copywriter que sabe tudo já? Não, para mim importa muito mais quanto ele quer do que quanto ele sabe. Porque as técnicas, as estruturas, os modelos, os sistemas de copy,
ele vai aprendendo automaticamente no curso, no percurso. Então, esse já é um desafio, né? Eu já passaram, não vou falar dezenas, mas já passaram 10 ou mais copywriters nas nossas 2 agências e a maioria não fica. Porque é o que eu falo, você pode vir pelo glamour, na intenção de, pelo título de copywriter, parecer melhor ou maior do que as outras pessoas, mas quando você está ali sentado na frente do papel em branco, é que você encontra os verdadeiros monstros do que você não consegue executar. E aí o próprio mercado vai filtrando essas pessoas e vai deixando para trás. Os que ficam, eu tenho uma cartilha? Tenho uma cartilha, eu tenho uma metodologia para formar essas pessoas. Mas nenhuma metodologia, por mais sistemática que seja, é mais eficaz do que o exemplo do dia a dia. Entendeu? O exemplo, o exercício. Então, 3 coisas eu digo para todas as pessoas quase todos os dias que trabalham comigo com copy. Escreva todos os dias como se você nunca tivesse escrito nada. Leia todos os dias como se você fosse um burro e não soubesse nada. E precisasse desse conhecimento de agora, porque a sua vida depende disso. E nunca olhe para as pessoas como clientes, mas sempre como pessoas. E eu vivo isso. E isso vai contaminando a equipe. Além disso, tem lá as nossas conversas semanais sobre sacadas e insights que a gente teve por radar ligado 24 horas por dia. Essa sacada pode vir de um filme, pode vir de um programa de televisão, pode vir de um livro, pode vir de uma conversa, pode vir da sua mãe. Alguma sacada em que eu tava com o radar ligado e peguei algo que pode ser utilizado no próximo projeto de copy. Então a gente tem essas conversas semanalmente em equipe. Outra coisa que nós temos semanalmente são os processos de revisão dos projetos que estão sendo executados. Desde os projetos mais curtos, como anúncios e e-mails, até os projetos mais extensos, como cartas de vendas e lançamentos inteiros. E toda semana também tem momentos de formação em que eu entrego algum conteúdo para minha equipe. Depois que eu criei o canal Copy Daily no Telegram, a minha equipe consome muito o que eu entrego lá, porque é conteúdo, muito conteúdo imediatamente aplicável, conteúdo que você consegue ouvir e imediatamente aplicar nos seus projetos. Então, tem também esse canal de aprendizado. Mas eu acredito que uma pessoa que não tem dentro de si essa intenção de transbordar o que ele... Eu não quero filosofar sobre isso, porque pode parecer meio filosófico, meio poético, mas eu acho que o copy, por natureza, por ele mesmo, sem que ele saiba... Por exemplo, tem gente que está me ouvindo aqui que nem sabe que é copy. Mas se esse cara tem uma gana, um desejo, ele tem... Toda vez que ele se aproxima de alguém, ele quer convencer essa pessoa de alguma coisa, ele gosta de falar, ele gosta de expor as ideias dele, ele briga pelo que ele acredita. Esse cara, por natureza, ele tem potencial de ser copy. Certo. A única coisa que ele precisa fazer é transferir isso para o papel ou para um script de vídeo. Porque já está nele. Aquela intenção de sentar com os amigos, de convencer os amigos a assistir um filme, a ler um livro, a ir com ele num lugar. E falar com paixão, Exato. Né? Para mim isso define. Por isso que eu sempre digo que mais importa o quanto a pessoa quer do que o quanto a pessoa sabe. Né? Mas se depois que a pessoa entra nesse mercado ele não faz mais do que ele é pago para fazer, fatalmente mais cedo ou mais tarde o mercado vai filtrar ele. Sim. Até se a gente for analisar hoje, o mercado de copy deu uma crescida muito boa. Só que o crescimento de número de profissionais não foi proporcionar à qualidade. Exato. Esse é um problema que eu tô vendo muito grande. Porque os grupos de Copywriters Brasil, Copywriters não sei o que, tá cada vez mais. 10 mil, 20 mil pessoas, tudo lá. Mas a qualidade em si não tá proporcional. Você não vê grandes novas agências surgindo em números tão grandes. Né? Grandes copywriters com lançamentos assim acima da média também. Então acho que é uma coisa a gente se atentar. Exato. Né? Cada vez mais a gente fazer a nossa parte, mas o pessoal também realmente analisar, fazer uma autoanálise. Se realmente é isso que quer seguir. Exato. Porque não dá pra fazer meia boca. Copy é uma coisa que não dá. Exato. Tráfego, né? Eu vou defender aqui do lado, mas tráfego o cara vai lá, ele analisa relatório, até vai. Agora, copy,
ou o negócio não vende, ou ele vende muito. Exato. Eu acredito muito nisso. Inclusive, quando eu criei a imersão Copy Experience, não tinha uma imersão presencial que ensinasse copy na prática. Porque muita pessoa me pergunta assim, por que você não fez online? Primeiro, porque online já tem muita gente fazendo. E segundo, porque o online não te dá a experiência de eu te mostrar um conteúdo de copy, mostrar 2, 3, 4 exemplos onde eu apliquei aquilo e deu certo, ou quando eu não apliquei aquilo e deu errado, e colocar você com a mão na massa para fazer ali na hora, na minha frente. Isso te dá em 3 dias, talvez o que você não aprenderia em 6 meses num curso online. Porque não adianta você acumular conhecimento de copy. O que vai transformar o seu conhecimento em resultado é você colocar a mão na massa no papel. Sim. E eu conheço muita gente que fala assim, nossa, eu tô acompanhando conteúdo aqui, tô acompanhando conteúdo ali, mas eu não sei por onde começar. Direto. Na minha imersão eu mostro por onde começa. Senta a bunda na cadeira, pega esse papel e escreve isso. Mas escreve. Se a pessoa tem isso, naturalmente ele desenrola. Por exemplo, como outras pessoas falam assim, mas tenho bloqueio, não consigo, meu Deus, empaquei. Escreve sobre isso. Hoje eu empaquei, tô bloqueado, não consigo. Quando você vê, 5 minutos você desbloqueia. Sim. Porque escrever é um processo de pôr pra fora o que tá dentro. Não importa o quê. Às vezes as pessoas estão pressionadas pelo foco de ter que escrever um copy para vender alguma coisa. Bloqueei. Por que você bloqueou? Qual é o seu problema? Né? O que você acha que está acontecendo dentro de você? Como você está se sentindo agora que você está bloqueado? Põe isso no papel, escreve. Por isso que eu falo, escreve todo dia, como se você nunca tivesse escrevido nada, não importa sobre o quê. Mais cedo ou mais tarde você está lá escrevendo sobre um problema seu, quando você vê, vem um insight que você não estava esperando. Então, show. É assim. E um negócio que eu percebo também, comparando com o mercado tradicional, é que uma pessoa ela faz uma graduação, depois ela faz uma pós, um mestrado, e ela vai tendo um ganho linear. Agora, a copy não é um ganho linear, porque se vai, por exemplo, numa copy experience, aprende lá e depois faz um lançamento, a pessoa pode sair de um resultado de 3 mil, 5 mil, 10 mil no lançamento para 100 mil, 200 mil. É um crescimento muito mais rápido quando você acerta a mão. É engraçado que tem um menino chamado Bruno Boni. Ele é de uma empresa chamada Eleven. E ele foi na imersão com mais 2 copywriters dessa empresa, que é uma empresa do mercado financeiro. E aí ele passou lá sexta, sábado, domingo. São 36 horas de conteúdo intenso. Tipo assim, você chega 8 horas da manhã, sai de lá 8 horas da noite, só para pro almoço. É conteúdo, exemplo e prática. Conteúdo, exemplo e prática. E ele ficou lá sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira ele chegou na empresa e convenceu todo mundo a fazer um lançamento. Na outra semana ele me mandou o resultado. Vendemos mais do que a empresa tinha vendido o mês inteiro. Tem alguma coisa aí. Sim. Entendeu? E então o copywriter também não pode ter medo de investir. Sim. No conhecimento dele, investir em tentativas e também ele não pode ter medo de errar, né? Não pode ter medo de se esforçar, de escrever todo dia, de criar esse hábito. O que você está falando é uma coisa muito maravilhosa. Esse é um outro erro que eu vejo muitas pessoas cometerem, que é o erro de só procurar os acertos de copy. E ignorar os erros que já aconteceram. Sim. Vou te dizer por quê. Inclusive eu tenho uma série inteira lá no meu canal no Telegram falando sobre isso. Onde eu errei nos meus copies que não deram certo. Então, onde eu mais aprendi? Obviamente, onde eu errei. Sim. Você não aprende quando você acerta. Você simplesmente acerta. Verdade. Quando você aprende, quando algum copy não deu errado, quando algum copy deu errado, você não se deprime. Mas você lamenta por 5 minutos, se debruça em cima daquele copy,
para identificar as evidências de por que ele deu errado. E com 100% de certeza, você nunca vai saber. Nem porque deu errado, nem porque deu certo. Com 100% de certeza, esse copy deu certo por causa disso, só por causa disso, duvido. É muito difícil. Sim. Porque também, esse é um outro ponto que as pessoas não analisam. Copy não... Por exemplo, quando você cria um projeto de copy, seja ele como for, se você vai vender com copy só pelo WhatsApp, pelo Instagram, só por e-mail, só com anúncio, carta de vendas, lançamento com vídeos, aula ao vivo, não importa onde você vai utilizar a estrutura persuasiva de copy. Você pode utilizar isso até num palco, numa palestra, para fazer um pitch de venda. Você pode usar copy para educar seus filhos. Sim. Porque é uma estrutura persuasiva. Então, o que eu vejo nisso? É que as pessoas ignoram o ecossistema. Todo projeto de copy envolve muitas variáveis. Se você vai para o marketing digital, por exemplo, onde você vai disparar uma carta de vendas, uma sequência de e-mails, um lançamento, envolve o tráfego, envolve a segmentação da audiência, envolve os canais por onde você está distribuindo, envolve a entregabilidade das ferramentas que você está utilizando, envolve o design, o layout. Um monte de coisa. É muita coisa para você dizer esse copy deu certo por causa disso, esse copy deu errado por causa disso. Sim. E eu vou te dizer mais, tem copy meu que deu errado e o problema não era o copy, porque você corrigiu uma ou outra parte em outra variável, que no caso era o tráfego, e o copy disparou. Às vezes erra o público, não adianta. Exato. Tem outro lançamento que a gente abriu o carrinho e não vendia. Mas aí por quê? A gente ignorou que 84% das pessoas estavam abrindo pelo celular e a página estava demorando 12 segundos para carregar. Nossa. O problema não era o copy. Aí em 3 horas fizeram um HTML puro, passou a demorar 2, 3 segundos para abrir e as vendas decolaram. Aí é o problema do copy, que acha que copy é só copy. A pessoa que não aumenta repertório, ele não sabe o que está acontecendo em volta do copy dele. Como esse copy está sendo entregue, como está sendo captado o tráfego, como a audiência está recebendo conteúdo, o que o especialista está fazendo no caso de você estar escrevendo para um especialista, como esse especialista está entregando conteúdo e aquecendo a base. E aí ele faz uma carta de vendas e acha que simplesmente porque ele é copy, tudo que ele escrever vai dar certo. Não, existem muitas variáveis. E é isso também um ponto que eu mostro lá na imersão. As pessoas precisam aprender a pensar como copy. E pensar como copy é pensar no percurso que a pessoa vai fazer para chegar no seu copy. E depois que ela chegar no seu copy, qual o percurso que ela vai percorrer no copy para querer comprar o que você está oferecendo como solução. É todo um ecossistema, igual você falou mesmo. O que falta às vezes é uma visão mais holística do negócio em si. Uma visão imersiva. Por exemplo, tem até uma expressão que eu gosto que é: tem gente que é copy chutão e tem o copy drible. Copy chutão e copy drible. Até esses dias eu postei um conteúdo no Insta falando disso. Você só sabe dar chutão ou já aprendeu a driblar? Porque o que eu quero dizer com isso? Se você pega num time um atacante que só sabe dar chutão pra frente, um atacante pega a bola e chuta, pega a bola e chuta, pega a bola e chuta. Ele pode acertar um chute ou outro? Pode. Mas ele se torna previsível. Então o zagueiro, a defesa, já sabe qual é a jogada dele, porque ele não tem outra jogada. O padrão dele é esse. Pegou a bola, chuta. Então eu sei como bloquear ele. Se você põe a bola no pé de alguém que sabe driblar, ele acerta muito mais do que o cara que só sabe chutar pra frente, porque ele surpreende o adversário. O adversário nunca sabe para onde a bola vai. Por isso ele acerta mais. E com a mente das pessoas é a mesma coisa. Se a pessoa sabe que você vai seguir por um caminho padrão, ela já levanta todos os mecanismos de defesa. Sim. E ela consegue bloquear a sua arquitetura porque ela é padrão. Ele sabe onde aquilo vai terminar.
Então as objeções aumentam, você se torna previsível. Mais um querendo me vender. Quando você consegue se envolver e conhecer o comportamento humano, você aprende a driblar os mecanismos de defesa da mente humana. É aí que vem você saber provocar o estímulo certo, na hora certa, com a pessoa certa, para ela se envolver naquilo e sequer perceber que aquilo é uma promoção. É como você ter a combinação de um cofre que você vai conseguir abrir. Então eu acho que isso é uma analogia muito legal para a pessoa querer, sabe, se aprofundar. Por exemplo, se você quer convencer, sei lá, sua esposa, seu marido, sua namorada, seu namorado de alguma coisa que ele, por natureza... Tipo assim, ó, a princípio ele não quer. Né? Por exemplo, as pessoas querem a solução? Querem, mas as pessoas querem comprar? Não. Sim. Ponto. Então, de repente, você sabe previamente que a pessoa não acordou querendo aquilo. Não acordou querendo gastar dinheiro, não acordou querendo ler um copy. Aquilo não está na previsão de tarefas do dia dela. Como talvez não está na mente da namorada, do namorado, do marido, da esposa, do filho, da filha, alguma coisa que você quer que ela faça. Vai adiantar você chegar em casa gritando para fazer? Não. O que vai acontecer? Você vai aumentar os mecanismos de defesa e, em vez de atrair, vai expulsar aquela pessoa. Sim. Agora, se você chega fazendo primeiro o que essa pessoa quer e envolve ela emocionalmente, você tem mais chances de conseguir o que você quer. Com certeza. Agora, quem que está assistindo aqui que consegue questionar que isso é uma verdade? Você ganha mais no grito ou envolvendo uma pessoa? Um negócio legal, até um exemplo que faz muito bem isso, é o cinema, né? O cinema, ele envolve a pessoa, ele solta teaser, o furo de alguma coisa que, né, vazou. Exato. E as pessoas vão criando aquela antecipação, aquela ansiedade. Chega no fim de semana de estreia, bum, bilheteria altíssima. É isso. Foi um processo de persuasão que as pessoas não se tocam. Exato. E isso também é um outro ponto, né? Entender que o copywriter que entende isso, ele está em vantagem em relação às outras pessoas. Porque a maioria esmagadora da humanidade não percebe como isso funciona. Por isso que quando você sabe como as pessoas funcionam, qual o comportamento padrão da maioria da humanidade, você tem vantagem. É isso. Você tem vantagem de influência, você tem vantagem de persuasão, você tem mais capacidade de atrair a pessoa para o seu lado. Sim. Então, é disso que se trata a copy. E eu volto a dizer, às vezes as pessoas querem que a gente fale de copy, que a gente entregue a fórmula mágica da combinação de palavras exata, que ele só vai trocar o nome do produto e o nome do especialista e vai funcionar sempre igual para tudo. Desculpa, não é assim. Essa não é a verdade dos fatos. Né? E só quem está no mercado todo dia sabe que não é assim que funcionam as coisas. Ainda mais agora que o mercado está refinando, né, aqui no Brasil. Estados Unidos é bem concorrido, né? Sim. É uma guerra. Aqui no Brasil, há 5 anos, qualquer copy que você lançava dava mais certo porque ainda era muito, muito vago, né? Agora tem cada vez mais lançamento, então as pessoas já estão sabendo o que é lançamento. Até os quem é fora do mercado sabe, 3 vídeos. Então a gente tem que cada vez mais ir, às vezes, igual você testou, né? Tirar um vídeo, colocar, fazer um vídeo mais curto e ir sofisticando. Mas para isso precisa ter experiência. Exato. Esse ponto que você tocou, Victor, é extremamente importante. Entender que com o tempo e com cada vez mais tempo a audiência fica cada vez mais treinada. Né? A audiência vai ficar cada vez mais esperta para o que está acontecendo. Vou fazer um paralelo aqui simples pelo qual provavelmente você que está assistindo esse vídeo passa ou já passou. Propaganda de televisão. Quando a televisão surgiu, a propaganda de televisão era também um programa de televisão. Porque era legal assistir. Era legal assistir porque ela tinha informação que até aquele momento as pessoas ainda não tinham. Hoje, para que você usa o intervalo da televisão? Para fazer outra coisa ou para ver o que está passando em outros canais?
Por quê? Porque você já está treinado e você sabe que toda vez que entra no intervalo é apenas um comercial para tentar te vender alguma coisa. É isso que está acontecendo com a audiência na internet. Verdade. Saiu um estudo que os banners do Google AdSense, banner de anúncio nos sites, tudo, lá em 1997 a taxa de cliques era acima de 80%. Hoje em dia está abaixo de 2%. Olha a diferença em questão de 20 anos. Outra coisa, olha para o Facebook. Por que muitas pessoas hoje não acessam mais o Facebook? Porque só tem propaganda lá. É mesmo. O Insta está indo para o mesmo caminho. Se você rola o seu feed, em 2, 3 rolagens, você vai ver 3, 5 campanhas. Então o que acontece? O mercado crescer é bom? É ótimo. Ter mais pessoas vendendo é bom? É ótimo. Mas o próprio processo de crescimento do mercado está treinando a audiência a ficar mais esperta aos mecanismos que estão sendo utilizados para vender. E quanto mais padrão, mais fácil de detectar. Por isso que você precisa cada vez mais aprimorar as técnicas. Conhecer a técnica é o primeiro ponto, mas depois aprimorar as técnicas com um repertório autoral para você saber como surpreender a pessoa sem parecer mais do mesmo. É aí que você vai ganhar o mercado. É aí que você vai se destacar. E até um ponto que eu estava conversando com o Juliano também na gravação, é que o Juliano ele disse que cada vez mais agora prefere gente com autoridade, especialista com autoridade. Porque ele percebeu que quando o especialista tem autoridade, ele depende menos da arquitetura, da copy, da promessa agressiva. E essa é uma tendência realmente. A gente vê cada vez mais agora especialista famoso lançando, né? Sim. Gente de televisão, gente que já tem uma autoridade no mundo offline. Porque realmente tá sendo um caminho mais fácil, né? Como que você enxerga isso? Então, eu enxergo como bom, como positivo. Primeiro, eu quero fazer um parênteses, né? Vender é a coisa mais maravilhosa do mundo. E muitos copywriters não querem ser reconhecidos como vendedores. Desculpa, mas isso é um erro brutal. Um copywriter que não quer ser chamado de vendedor, ele está negando a própria natureza do que ele é. E se você tem um produto, um serviço, uma solução realmente boa, se a solução é íntegra, realmente entrega o resultado que promete, não existe outra coisa mais maravilhosa para você fazer do que vender isso para alguém que vai ter aquela solução e vai solucionar um problema. Existe alguma coisa mais maravilhosa do que você resolver o problema de alguém? Mas como você vai conseguir isso se você não vende? Se você não se aceita como vendedor? E se você não vende, você não ganha dinheiro, aí você tem que parar Exato. de dar a sua solução. A pergunta que eu faço é, a pessoa que tem vergonha, medo, insegurança, resistência de vender, ele tem que olhar no espelho e pensar quantas pessoas hoje estão sofrendo porque eu tô com medinho ou mimimi para não vender. É culpa sua. Sim. Você tem um produto bom, que entrega uma solução que transforma a vida da pessoa. Ah, mas é venda, é muito venda. Gente, é para vender mesmo. Não tem nada que existe na sua vida que você não tenha comprado para ter isso. Então tudo passa pela venda. Então esse é um ponto. Sim. Outra coisa é que o mercado, a amplitude do mercado e cada vez mais o consumo de mídia na internet tem provocado isso. A televisão caindo em audiência, né, e aumentando a audiência de internet e outras plataformas de entrega de conteúdo. E isso atrai as pessoas que por natureza já têm uma audiência, como você disse, offline. Eu acho isso maravilhoso. O único cuidado que tem que ter é que muito provavelmente os copywriters que trabalham para essas personalidades famosas, eles vão ter que desenvolver uma habilidade ainda mais aprimorada. Por quê? Quando você faz um lançamento de uma personalidade global ou da televisão, uma personalidade muito famosa, a percepção que as pessoas têm dessa pessoa é que ela já é rica. Verdade. E em muitos casos ela já é mesmo. Para que ela precisa vender? Para mim. Para que eu vou pagar para ela?
Certo. Né? Já cria essa objeção, né? Exato. Então você precisa ter aí uma artimanha, uma malícia para saber como justificar a razão ou o motivo pelo qual esse profissional que pode ter uma visão de rico já, de status super elevado, por que ele está vendendo um produto de R$297? Por que ele está vendendo um produto de R$497? Por que ele está vendendo um produto de R$1.000? Ele precisa disso? Porque a pessoa cria uma resistência antecipada de não querer dar dinheiro para uma pessoa que para ela já tem muito. Verdade. E aí se você coloca nesse copy que ela tá ali por uma missão de vida, de ajudar as pessoas, passa a ser uma mentira. Na percepção da pessoa. Pode ser uma verdade? Sim. Mas nem tudo que você diz que é verdade, as pessoas são obrigadas a acreditar. Porque elas têm as suas percepções próprias que precisam ser respeitadas. Sim. E ainda tem a questão de que é muito mais sensível também uma celebridade, né? Exato. Porque ela já tem a imagem que ela construiu na televisão, tudo, e se não conseguir ser fiel à personagem que ela é na cabeça das pessoas, acaba que cria uma bloqueio, né? Uma rachadura. Exato. Ali. Você fala, ué, mas eu nunca vi essa pessoa desse jeito. Ainda os maiores lançamentos do Brasil são com pessoas que têm audiência e relevância, mas que vieram do mundo online mesmo, né? Não são personalidades da televisão e tal. E por que eu ainda acho que esses são os maiores lançamentos? Porque é onde a audiência se identifica mais. Né? A audiência se identifica mais com uma pessoa que não tem essa aura, né, de intocável. Quando você olha, sei lá, William Bonner, por exemplo, é uma pessoa intocável. Sim. Entendeu? Então, só tem que tomar esse cuidado. E isso é bom, né? Porque se criasse essa ideia de que é melhor sempre pegar gente famosa, etc., ia minar muitas chances de gente que está começando, ou agências, lançarem novas pessoas, porque com essa possibilidade você pode lançar várias pessoas que são ainda desconhecidas e que consigam construir uma jornada do herói mais bonita, mais bem estruturada. É isso. E, Marcelo, então, foi muito massa aí pra gente encerrar. Que mensagem você quer deixar aí pro pessoal que tá começando com copy? A gente já passou muita coisa, mas uma mensagem final aí pra galera sair a partir desse vídeo aí e fazer o que você gosta, entrar na prática. Olha, eu vou repetir aquilo que eu já falei aqui, mas que você que está me ouvindo precisa fazer. Se você realmente quer trilhar uma trajetória no mundo do copywriting, se você quer ser um copywriter, escreva todo dia como se você nunca tivesse escrito nada, leia todo dia como se você não soubesse nada e olhe para as pessoas como pessoas, não como clientes. Se conecte com o maior número de pessoas possível que faz isso todo dia. Porque só assim você vai crescer nesse mercado e encontrar portas abertas onde você pode atuar como copywriter até profissional. E tem, não sei se eu posso falar, se não puder depois você corta, tem também, se você está aqui e quer conteúdo gratuito de copy todo santo dia, eu tenho um canal no Telegram chamado Copy Daily, COPY, espaço DAILY, Copy Daily. É gratuito, só baixar o aplicativo do Telegram no seu celular, se você ainda não tem. O Telegram é um WhatsApp azul com mais recursos e configurações de privacidade. E você vai lá nesse aplicativo na busca, escreve esse nome Copy Daily e você vai entrar gratuitamente. Tem mais de 120 dias de conteúdo gratuito de copy lá. Tem link também? Tem link. Eu coloco também na descrição depois. E se você quer dar um passo a mais, eu tenho a imersão Copy Experience, que é uma imersão de 3 dias, onde você aprende a colocar tudo em prática e sai de lá praticamente com o seu projeto de copy montado para escalar o seu resultado. Muito obrigado, gratidão de coração por essa oportunidade. Obrigado você que acompanhou essa entrevista até o fim. E quanto mais copies unidos, mais ganha o mercado. Show de bola. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aí, pelo bate-papo, pelo seu tempo também. Tamo junto. E aí você aproveita, assiste de novo, faz anotações, porque
o conteúdo foi imenso. As dicas, o choque de realidade foi o que eu mais gostei, porque não foi aquela coisa bonitinha do pônei, né? Do paraíso. Ah, não, você vai ser copo, vai escrever uma copa, vai ficar milionário. Não. É um choque de realidade mesmo pra galera que tá se empolgando com isso, ver que não é algo simples, é muito complexo. Não é complexo, é até simples demais, né? Escrever todo dia, ler, né? Mas não é fácil de você pôr em prática, porque exige disciplina, dedicação e, uma palavrinha que eu gosto também, consistência. Consistência. Porque você está há quanto tempo? Quantos anos já escrevendo? 8 anos. 8 anos. Então é 8 anos que ele vem escrevendo copy, que ele vem estudando copy, vem conhecendo novas pessoas, fazendo networking. Então é muito mais longo até do que uma faculdade, né? Se a gente fosse comparar, seriam duas faculdades, 2 graduações. Então não é do dia para a noite. Fechou? Muito obrigado. A gente se vê então num próximo talk show. E lembre-se, seja fantástico. Tchau, tchau. Muito bom.